Fala galera, tudo bem? Vamos lá. A gente vai se questionar aqui primeiro, antes de qualquer coisa, antes de qualquer análise sintática, gramatical, semântica, interpretativa. A pergunta é: o que seria um texto? E basicamente, galera, texto vai ser aquilo que for utilizado, né? E aí vai ser importante que você adquira esse conhecimento por intermédio de uma linguagem verbal e pode estar em conjunto com uma linguagem que seja não verbal também, muitas vezes, porque a gente vai pensar, vocês vão descobrir sobre figuras de linguagem, funções da linguagem, enfim, linguagem verbal e linguagem não verbal mais aprofundadamente. Então vocês vão pensar nessa característica de texto. Nunca vai ser difícil para vocês baterem o olho e identificarem se aquilo é um texto ou não é um texto. De qualquer forma, o que eu vou precisar de vocês? Eu vou precisar que vocês entendam que existem diferentes tipos de texto. Ou seja, você vai ter textos literários e textos não literários. Textos não literários, você vai lembrar basicamente de textos que não vão visar a criatividade no seu aspecto mais abstrato, né? A criatividade não vai fazer parte, ou seja, você vai colocar... Não é o foco aqui, né? Não é um direcionamento. Que você pode ter uma notícia de jornal, por exemplo, criativa. Mas o foco ali é qual? É a transmissão da mensagem. E já aproveitando aqui, neste momento, eu já quero que você deixe anotado no teu caderno. Quem foca, foca algo. Foca alguma coisa. Focar não é verbo transitivo indireto, como vocês vão ver lá pra frente ainda. Mas quem foca, foca alguma coisa. Ou seja, sabe quando alguém vai na tua porta e fala assim, você tem que focar nos estudos, sabe? Essa pessoa que vai e tenta trazer essa característica para você, você tem que focar nos estudos, você não vai focar nos estudos, você vai focar os estudos, beleza? Então a dica aí do Diego já foi aí, a primeira dica, hein? Mas de qualquer forma, a criatividade aqui num texto não literário não é o foco. E aí você deve estar se perguntando assim, Diego, se não é o foco, eu lembro que quando eu estava na escola, eu lembro, enfim, dessa época, e aí basicamente o que caía muito era poesia, uns textos mais emotivos, uns textos dramáticos, enfim, e isso tudo que tinha muita subjetividade, né, muita criatividade. Eu vou poder ignorar isso aqui? Negativo, meu amigo, negativo, porque agora a gente vai lembrar da prova da SpaceX 2019. Quando a gente lembrar aí da SpaceX 2019, e aí já segue a dica que eu tô te dando aqui, você vai lembrar que basicamente aí, salvo engano, no modelo de prova que eu vi, era o primeiro texto que tinha, tá galera? Mas se muda o modelo, muitas vezes muda a ordem das questões, né? Mas era um texto que falava sobre os canudos, ou seja, era um texto basicamente que falava pra gente do impacto que os canudos têm, né? De um vídeo que viralizou na época de uma tartaruga com um canudo no estômago, enfim, que ficou engasgada com canudo, né? Enfim, basicamente essa ideia. Era um texto com aspecto quê? Um aspecto descritivo. Então já anota aí para mim também que um texto, ele pode possuir o quê? Um aspecto descritivo. Muitas vezes. Então, descritivo, tá, galera? Descritivo, de descrever. Beleza? Tranquilo? Que é diferente, discriminar e discriminar são diferentes. Discriminar no sentido aí de descrever, discriminar no sentido de, basicamente, aí, ter um preconceito, basicamente, com alguma pessoa, mais nessa vertente, beleza? Então, e discriminar diferente também. Anotou aí também, né? Com certeza anotou. Então, vamos embora. Já viu, basicamente, esse aspecto. Galera, essas dicas que eu estou dando são importantes, que a gente vai relembrar isso em algum momento, mas já vai estar solidificado na tua cabeça, beleza? De qualquer forma, quando a gente lembrar dessa questão, vocês vão lembrar que, basicamente, aqui na SpaceX 2019, dentro dessa questão, ele perguntava pra gente de forma direcionada, de forma direta. Perguntava, basicamente, qual era o intuito daquele texto, o que aquele texto demonstrava. E você, avaliando o texto, você tinha que ver o que estava, de fato, descrito naquele texto e o que não estava descrito. E aí, basicamente, o que você tem que fazer nesse tipo de questão? Retornar o texto e dar uma olhada assim, entendi, tem esse ponto aqui, vai grifando as frases que fazem sentido para você. Se você vai grifar frases que vão estar em coerência, vão estar sendo contundentes com aquilo que você se propõe a fazer. Ou seja, se o texto está falando X,
você grifa esse X e vê se esse X se correlaciona com as alternativas A, com a B, com a C, com a D, porque isso vai garantir que você tenha uma precisão na hora de fazer a questão, beleza? Então vamos lá. É impossível cravar a questão sem fazer questão, hein, galera? Vocês vão se perder se não fizerem as questões. Então vamos embora. Vamos embora, meu amigo. Vamos embora, vamos embora. Gênero literário a gente já entendeu, então, né? Gênero literário seria mais ou menos aquilo que está escrito no jornal, nos artigos científicos, tudo nessa vertente. Beleza, tranquilo, de boa, Diego, entendi. E gênero literário? Os gêneros literários, eles vão brincar um pouco com a gente, porque eles vão ter esse aspecto mais criativo, um aspecto mais diferenciado dentro da construção desses textos no gênero literário. E aí a gente vai ter o dramático, que desde já eu vou pedir para você anotar aí, que tem a característica da dupla enunciação. E aí, galera, pelo amor de Deus, não vou falar disso nesse vídeo, mas é muito importante vocês fiquem atentos nos outros vídeos também, beleza? Então, vamos embora, vem comigo. Dupla enunciação, o que seria isso, galera? Pensa numa peça de teatro. Você está lá numa peça de teatro, basicamente, às vezes, vamos dizer assim, o personagem está falando com outro personagem, né? Eles estão tendo um diálogo, correto? Show? Sim, professor, lembrei, eles estão tendo um diálogo, beleza. Mas, além desse diálogo, o que acontece também? Vai acontecer a seguinte coisa. Tem um diálogo que não é só entre os personagens, mas é entre a cena e o público. Ou seja, quando você está assistindo, tem todo um conjunto de coisas que acontecem ali que estão criando uma interação não só entre os personagens lá do teatro, mas entre você e, basicamente, a peça. Então, o que é o nome disso? Dupla enunciação, relação personagem-personagem, público-cena, público-peça, público, enfim, interação, toda essa relação é chamada de dupla enunciação. Beleza? Tranquilo? Gênero lírico. O gênero lírico vai lembrar pra gente muito o quê? Os poemas. E aí a gente vai falar mais, de forma mais aprofundada, mas você vai lembrar basicamente disso, com essa ideia de métrica, com essa ideia muitas vezes de não métrica, né? Mas num esquema de poema, ou seja, num esquema de poesia em que muitas vezes vai levar em consideração o quê? Um eu lírico, muitas vezes, basicamente, de forma majoritária, né? Então o que eu vou pedir para vocês? Anota aí, gênero lírico com a presença do eu lírico, beleza? O eu lírico vai ser basicamente a pessoa que vai estar contando aquele poema pra gente, aquela parte ali do poema que narra, que conversa, enfim. E lembrando que o poema não é dividido em frases e parágrafos. O poema é dividido em versos e estrofes, beleza? A gente vai falar mais disso, fica calmo. E o épico, galera, ele também é conhecido como narrativo. Eu vou explicar isso mais pra frente pra vocês, mas vocês vão lembrar aqui agora. O épico, ele vai lembrar a característica da narrativa. Ou seja, a gente vai observar alguns aspectos que vão ser primordiais aí para a composição do gênero épico, para que a gente consiga, basicamente, criar uma história, né? Criar essa narrativa. Então, galera, percebe o quanto de informação que já foi só nesse vídeo aqui? A gente vai trabalhar com muita coisa, é essencial que você esteja acompanhando a gente a todo momento. Desde já a gente agradece e não sai daí que tem um próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.